Bom, para você entender então um pouco mais sobre o fracasso, sobre o sucesso, eu vou explicar primeiro, vou explanar na aula 5 agora, sobre uma teoria chamada Teoria das 10.000 horas. Essa teoria que ficou muito famosa e conhecida num livro lançado em 2008 do Malcolm Gladwell, chamado Outliers, ou Fora de Série. Fora de série. O que esse livro afirma? E não só esse livro, né? Esse livro é baseado, dentre muitas coisas, sobre um pesquisador, acho que é americano, se não me engano, que ele percebeu o seguinte: esse pesquisador, que é citado nesse livro Outlier, ou Fora de Série, do Malcolm Gladwell, eu não me lembro o nome do pesquisador. Isso não é importante, não vou pesquisar. Você pode pesquisar se você quiser. Mas, qual que é o conhecimento que ele quer explicar na teoria das 10.000 horas? Ele quer explicar o seguinte: ele quer explicar que ele observou, por um certo período de tempo, violinistas. E ele observou que os violinistas que se tornavam medianos, eles ficavam entre poucas horas até 3 ou 4 mil horas. Ele percebeu que os violinistas que se tornaram talvez professores e até profissionais da área de violino, da área da música, eles estudaram e se dedicaram entre 4 e 6 mil horas, algum outro 7 mil, 8 mil horas. Mas, especificamente, aqueles que se tornavam ultra especialistas, aqueles que se tornaram fora de série, ou seja, os outliers no violino, eles estudaram 10 mil horas ou mais, especificamente voltadas para o aprendizado do instrumento. O que você tira disso? Bom, você tira que, caso você queira se desenvolver em alguma área, seja qual delas que for, seja esporte, empreendedorismo, educação, enfim, não importa a área que você empreendedorismo, não importa o que você queira fazer, o que você queira realizar, para você se tornar fora de série naquela área, você precisa ter 10 mil horas ou mais. Só que existe algumas observações frente a isso, que eu vou explicar agora. A primeira observação não é apenas dedicar-se 10 mil horas exercendo essa atividade, visto que você pega uma situação, por exemplo, de um motorista de Uber ou motorista de táxi. Você perceberá que esse taxista ou esse motorista, ele vai chegar um momento que ele não vai aumentar muito mais a sua habilidade de dirigir, mesmo que dedique-se muitas horas dirigindo, mas ele pode otimizar os mapas da cidade onde ele trabalha e mora. Ele pode talvez perceber a rua tal, ele já vai saber que a rua é em determinado bairro, situação, ele consegue perceber as nuances, que em determinado horário é mais provável ter engarrafamento ou não, que tal área seja perigosa ou não. Aí sim seria desenvolvido. Mas, porém, o ato de você apenas dedicar-se 10 mil horas não vai transformar você no outlier ou no fora de série, visto que é importante que você tenha consciência de que você tem que levar em consideração o seguinte: sempre hoje melhor que ontem e pior que amanhã. Essa é a primeira perspectiva que deve ser avaliada e observada. Ou seja, você tem que estar sempre focado em desenvolver-se mais a cada dia. E como é que eu faço isso? Eu faço isso estudando cada vez mais a minha área. Mas, por enquanto, é importante saber que, segundo esse pesquisador e segundo os estudos desse livro, afirma que se você se dedicar com intuito racional, focado ali no aprendizado contínuo, no desenvolvimento contínuo, 10 mil horas ou mais em alguma atividade ou habilidade a ser desenvolvida, você chegará a ser um fora de série naquela área. Para essa aula, é importante saber apenas esse princípio, para que você compreenda o resto sobre fracassar e como o ato de fracassar e a teoria das 10 mil horas, e o que eu vou falar agora na próxima aula vai ajudar você.